Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e um enorme prazer receber você em mais um vídeo. Olha, gente, tá muito próximo os 1.000 inscritos. Você que assiste aqui, porque eu recebo analytics, né? Ou seja, todos os dados de quem vê, assiste esses vídeos. E eu digo para você o seguinte, os vídeos têm muitas visualizações, mas 80% não é inscrito no canal, então se inscreve, você não vai pagar nada, curte, ativa o sininho, deixa aquele like, compartilha com os teus amigos aí, porque o vídeo de hoje, eu não achei vídeo assim na internet sobre esse assunto, é sobre a parte de empregos. São o que a gente chama de perguntas situacionais dentro de uma entrevista de emprego. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que você vai descobrir o que são perguntas situacionais e eu vou dar exemplo de como aconteceu isso na minha primeira entrevista de emprego, tá certo? Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Bom, parece estranho esse nome, né? Perguntas situacionais, mas de antemão eu já vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho alguns certificados. E hoje em dia as provas de certificação, né, para algum órgão dizer que você é competente naquilo que você faz. Prova de certificação basicamente é isso, né? Muitas das perguntas, elas não mais perguntam o que é isso, como faz aquilo, não. Elas fazem a colocação de uma situação e elas perguntam como é que você se comportaria nessa situação? Isso, ou o que você deveria fazer nessa situação? Isso é o que a gente chama de pergunta situacional. E as entrevistas de emprego estão caminhando para isso. Eu tenho vários vídeos, inclusive estou deixando a playlist aqui em cima sobre os vídeos de emprego. Várias perguntas que os recrutadores fazem hoje em dia, ainda são as perguntas tradicionais, né? Como você se vê daqui a X anos, quais seus pontos fortes e pontos fracos, qual é a sua pretensão, por que eu devo te contratar, enfim, tem as perguntas tradicionais. Mas tem perguntas situacionais. Perguntas que, por exemplo, eu não vou conseguir dizer aqui para você quais serão essas perguntas, porque vai depender de caso para caso. Mas eu vou te dizer o modelo de como é a pergunta e qual é o raciocínio que você tem que ter para responder essas perguntas. Então, assim, como eu já disse, as perguntas situacionais elas vão descrever uma situação. E aí vocês vão fazer uma resposta. Normalmente vão ser uma, duas, no máximo 3 perguntas, mas a maioria que são uma ou duas perguntas situacionais dentro de uma entrevista de emprego que o recrutador, o entrevistador faz. Eu vou dar o meu exemplo aqui do que eu vivi na minha primeira entrevista de emprego, que já faz tempo, para vocês entenderem o que eu estou falando e eu vou explicar qual é o raciocínio usado para responder esse tipo de pergunta. E, de novo, não tem uma resposta padrão, tem uma forma de pensar para responder essas perguntas para você se dar bem na sua entrevista de emprego. Porque o entrevistador vai perceber, é isso. Ele não vai perceber, talvez, a sua resposta. Ele vai perceber o raciocínio que você usou para dar aquela resposta. Então, eu vou dar o meu exemplo prático para vocês entenderem o que é uma pergunta situacional. Eu estava me candidatando a uma vaga de emprego, ainda era novo, ainda fazia faculdade na época, não era casado, enfim. E aí o entrevistador chegou para mim e falou o seguinte: Marco, vamos supor que você está trabalhando lá, a gente te contratou, e você precise entregar um trabalho naquele dia. O chefe lá fala, o teu líder, enfim, fala, olha, teu coordenador, você precisa me entregar isso até às 18 horas. Só que você, e aí no meu caso, eu fazia faculdade depois do trabalho. Então eu saía do trabalho ali, aproximadamente 18 horas, pegava na faculdade, começava às 19 horas e era distante. Eu tinha que ir de ônibus na época, né? E aí eu estava percebendo que aquele trabalho poderia eu não conseguiria realizar aquele trabalho até as 18 horas, porque era muita coisa. O trabalho foi pedido no dia para ser entregue no dia. O que ia acontecer? Eu não poderia ir na faculdade. E aí o entrevistador falou para mim, então você tem que entregar um trabalho naquele dia e na sua faculdade você tem, naquele dia, uma prova final, é a última prova do período para você concluir o período. O que você faz? Você sai às 18 horas, independente do trabalho entregue ou não, e vai fazer a sua prova, porque senão você vai perder o período, ou você entrega o trabalho. E não tem essa história de conversar com o seu chefe, coordenador, dizer, dá para entregar no dia seguinte, eu posso entregar, posso passar para alguém. Não, ou você entrega naquele dia, ou você vai para a faculdade fazer a prova. O que você faria, Marco?
Essa foi a pergunta que me foi feita. E eu respondi o seguinte, e eu vou explicar depois, no final, eu vou explicar o porquê que eu respondi isso, que é a história do raciocínio. Olha, eu entregaria o trabalho e não faria a prova da faculdade. Ah, Marcos, você está respondendo isso porque você está na entrevista, você quer passar? Não. E eu vou dizer por que não. O meu raciocínio foi, eu vou entregar o trabalho e eu não vou fazer a minha prova na faculdade. Eu vou perder o período, mas eu entrego o trabalho que foi pedido pelo meu coordenador, pelo meu chefe. Isso eu respondi para o entrevistador. Aí o entrevistador falou, tá bem, Marco, muito bem. Então vamos para a mesma situação. Vamos supor que você é casado, tá certo? A sua esposa está grávida e o seu chefe, o seu coordenador, fez o mesmo pedido, que você tem que entregar aquilo naquele dia. Não pode entregar no dia seguinte, não pode passar para ninguém, você precisa fazer a entrega naquele dia. E a sua esposa que está grávida vai para a maternidade para ter o filho e te ligam dizendo que o seu filho vai nascer. O que você faz? Você entrega o trabalho que te pediu ou você não entrega e vai para a maternidade para suportar a sua esposa para você ver o nascimento do seu filho? Falei, ora, eu respondi para ele, para o entrevistador. Desculpa, adoraria fazer a entrega do trabalho, mas não vou entregar o trabalho naquele dia e vou para a maternidade dar suporte para minha esposa para ver o nascimento do meu primeiro filho. Eu nem casado era, uma situação hipotética que foi feita na entrevista, eu tinha 20 e poucos anos, e assim eu respondi. Ele olhou para minha cara e falou, ok, aí vamos ao porquê, né? Ao racional da resposta. O que eu disse para ele depois de eu ter respondido as duas? Porque eu não só me mantive nas respostas. E eu falei assim, eu posso te explicar por que eu respondi isso nas duas perguntas? Ele falou, pode falar. Eu falei, o meu raciocínio foi o seguinte, independente de ter sido na primeira ou na segunda pergunta, o meu raciocínio para ambas foi o seguinte, se eu deixar de fazer aquela coisa que eu não fiz em relação à outra, seja na primeira ou na segunda pergunta, eu tive como raciocínio o que vai demorar mais tempo eu conquistar de novo aquilo que eu vou perder. Ou seja, vamos traduzir isso na primeira pergunta. Entregar o trabalho, o que o trabalho me fez, ou fazer a prova no período. Ora, eu estava me candidatando a uma vaga numa empresa multinacional. Quanto tempo vocês acham que eu vou demorar, se eu falasse que eu iria fazer a prova, para conquistar uma nova oportunidade numa empresa multinacional? No meu raciocínio, era muito mais tempo do que eu fazer de novo o período e fazer a prova final e passar, que talvez fosse 6 meses. Eu não sei se em 6 meses eu estaria com uma nova oportunidade numa multinacional. Então, eu preferi fazer o atendimento da entrega do trabalho para minha empresa, porque eu saberia que eu perderia o período, mas que 6 meses depois eu conquistaria aquilo de novo. E eu não sei se em 6 meses eu conquistaria de novo uma oportunidade numa multinacional. E usando esse mesmo raciocínio, eu respondi a segunda. Entregar o trabalho ou ver o nascimento do meu filho. Se eu deixasse de ver o nascimento do meu filho, em quanto tempo depois eu demoraria para ter essa oportunidade de novo? Para aquele filho, nunca mais na minha vida. Para um outro filho, não sei nem se eu teria outro filho. Então, eu não tenho nem como dimensionar quanto tempo eu demoraria para reconquistar aquilo que eu perderia se eu tivesse escolhido entregar o trabalho. E aí, entregar o trabalho pode ser que não demorasse 6 meses, de tal qual eu fazer o período de novo. Mas eu tenho certeza que era menos tempo, porque eu sou uma pessoa competente, eu confiava em mim, e como confio até hoje, do que ver o nascimento do meu filho. Então, eu abri mão de entregar e agradeci. Ou seja, o entrevistador olhou para mim e falou, o seu raciocínio está certíssimo. É assim que a gente tem que fazer uma coisa que é definição de prioridades. Aliás, eu estou deixando um vídeo aqui em cima sobre definição de prioridades. A gente precisa e está precisando de pessoas aqui que saibam definir prioridades. E você respondeu exatamente como eu esperava que você respondesse. A primeira e a segunda pergunta. Ou seja, ele não quer saber se você entregar o trabalho, se você vai fazer faculdade, a sua prova de faculdade, ou se você vai... Ele quer saber se você é uma pessoa que sabe definir prioridades. Então, sempre existe uma outra intenção nas perguntas de uma entrevista de emprego. Você precisa raciocinar de forma correta e de forma linear. Você não pode responder com um critério uma e outro critério outra. Então, o que eu estou dizendo é, quando aparecerem perguntas situacionais na sua entrevista de emprego,
Procure pensar num critério para responder. Defina o critério e, com base nesse critério, responda todas as perguntas situacionais. Eu tenho certeza que você vai atender a expectativa do entrevistador ou do recrutador e a vaga vai ser sua. Preste atenção nas perguntas situacionais. Elas são quem mais derrubam os candidatos nas entrevistas de emprego e eu não quero que aconteça isso com você. Boa sorte e até o próximo vídeo.